Podemos dizer que o Cruzeiro está fazendo uma preparação, fechando uma preparação diferente? Boa noite. Boa noite para você, Léo. Um abraço para todo mundo que nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola, Nação Celeste. Nessa expectativa desse jogo que é muito importante nessa caminhada do Cruzeiro na Série A. Um abraço também para o Pio, daqui a pouco tem informação importante. Você que tá ligado aí na Itatiaia, estava se preparando para ir ao Mineirão. Então você vai ter que mudar de plano, tá? Então, já vamos chamar o Guilherme Pio, que também acompanha o dia a dia do Cruzeiro, traz muitas informações no itatiaia.com.br, nas nossas redes sociais, porque é informação de momento e que interessa muito a torcida do Cruzeiro. Pio, boa noite. Boa noite, Léo. Interessa sim, um abraço para você e para todo mundo ligado aqui na turma do Bate-Bola. A Polícia Militar vetou a realização da Rua de Fogo que estava programada pela torcida do Cruzeiro para as adjacências do Mineirão antes da partida contra o Vasco, viu, Léo? A Itatiaia, nós batemos um papo com o tenente-coronel Flávio Santiago. Ele disse que a polícia monitorou as redes sociais, já avisou aos líderes da realização do evento, dizendo que a Rua de Fogo está cancelada e proibida e que se alguém acender qualquer artefato luminoso, seja sinalizador, fogos de artifício, essas pessoas podem até serem presas pela Polícia Militar. Então fica o aviso, a Rua de Fogo está vetada pela Polícia Militar. Já no nosso site, todos os detalhes no itatiaiaesporte.com.br, uma informação de momento, informação de agora. Então a Polícia Militar vetou a realização da Rua de Fogo, Léo. Valeu, Pio, informação importante. Ô, Du, uma curiosidade. Os caras que invadiram o campo, boa parte deles estariam agora fazendo Rua de Fogo para ajudar o time. Não é irônico? Infelizmente, enquanto o Pio trazia a informação, no primeiro momento, vetaram a Rua de Fogo. Todo mundo pode pensar, mas que chatice, por que só aqui não pode acontecer? Eu entendo esse tipo de pensamento, mas ao mesmo tempo, você olha e fala, mas poderiam estar nessa Rua de Fogo os mesmos que invadiram o campo, Exatamente. A Vila Capanema, e fizeram daquele campo uma praça de guerra contra a torcida do Coritiba, e a polícia está vendo que esses caras podem estar ali de novo. Mais uma vez, os justos pagando pelos pecadores. Os justos que poderiam estar ali só para fazer uma festa, para levar um apoio a uma equipe que vai jogar sem torcida por conta daqueles que fizeram aquilo lá em Coritiba. Outra vez eles estão pagando pelos mesmos, que geralmente são os mesmos, né? De algumas organizadas que aprontam, a polícia sabe muito bem, porque acompanha, monitora. Então não tem o que a gente questionar nessa decisão da polícia. Léo, há uma justificativa importante, a polícia considera como crime ambiental se houver qualquer tipo de uso de sinalizadores e fogos de artifício, como eu disse. Então, para justificar essa proibição, o tenente-coronel Flávio Santiago diz que sempre é proibido, que essas ruas de fogo não podem acontecer, e se elas acontecem porque alguém fez no peito e na raça, mas a Polícia Militar está de olho. Então, vetada a Rua de Fogo amanhã, antes do jogo contra o Vasco. Boa, Pio. Fala, Pansi. Falo sim, Léo. São 6h26, confirmando aqui na Itatiaia. Me causa muito espanto, o Pio tá aqui, faz a cobertura também pro digital, o Panzi, Léo, todo mundo que acompanha, e sabe como que é o pré-jogo. Me causa muito espanto quando essa lista de relacionados não sai, né? E não é criando nenhum tipo de polêmica, nada, porque alguma coisa pode estar acontecendo mesmo. Algum jogador pode ter machucado, alguma coisa pode ter acontecido. Cruzeiro que fechou a preparação hoje no Mineirão, você até colocou na manchete, uma preparação diferente. Cruzeiro poderia ter utilizado a estrutura da Toca da Raposa, não, foi ao Mineirão, é uma parte também de aclimatação. Cruzeiro está fazendo uma preparação diferente. Semana passada foi para Itu, hoje no pré-jogo foi para o Mineirão, sabe que vai ser ali o palco da partida de amanhã, sem a presença do torcedor, enfim, tudo isso vale. E tudo isso também é uma decisão que parte da comissão técnica do Alto Ori, do Seabra e do Rovares, com o aval da diretoria de futebol. Então esse treino foi feito lá. O Cruzeiro tem uma perda, né, para esse jogo, que é o Lucas Silva. O Lucas Silva ainda não tem condições de jogo, fazendo um trabalho híbrido. Até o Dubo perguntou aqui mais cedo no Rádio Esportes sobre o que é esse trabalho híbrido. É a fisioterapia, é a preparação física, é a observação do departamento médico do Cruzeiro, tudo em conjunto, para que possa ter o atleta no duelo contra o Goiás, que vai ser outra decisão na segunda-feira na Serrinha. Então, para a gente tentar decidir como que vai ser esse time, tem o Neres,
que retorna ao Cruzeiro após cumprir suspensão. E acredito que o Neres volta como titular. Acredito que volta como titular. E tem o Jussa, que também volta de suspensão e, para mim, é titular natural, Léo, nessa equipe do Cruzeiro. Nessa lista de relacionados aí do Cruzeiro, você acha que pode ter alguma surpresa? Léo, além da volta dos que estavam suspensos, né, talvez uma surpresa seja o retorno do Wesley também, que ficou de fora desse jogo. Ele ficou em Itu, não sei qual tipo de punição que foi feita ao atleta, até porque nós não tivemos detalhes sobre o que aconteceu, mas eu acredito num retorno do Wesley. Se ele não voltar para esse jogo, é porque a coisa foi muito mais grave do que a gente imagina. Enfim, e não acredito em outra surpresa, a não ser, como disse o Ponsieri, que tenha tido algum problema físico no treino, que eu também acredito que não seja, mais um mistério mesmo, um jogo de esconde daqui e dali, porque é um confronto direto, é um jogo importantíssimo, e eu só faria algumas alterações, né, do time que começou em Fortaleza para esse time que começa contra o Vasco. O que você faria diferente, Dô? Eu respeito demais o que o Autuori e o Seabra forem fazer, mandarem a campo, porque eles estão no dia a dia. Aí é só opinião mesmo. Eu manteria o Lucas Oliveira. Acho que ele vive um momento melhor que o do Neres. Ele é uma liderança. Na ausência do Lucas Silva, ele é o cara que pode dividir essa liderança em campo com o Rafael Cabral. A volta do Jussa, acho absolutamente natural. Eu começaria o jogo com o Japa. E aí é para dar chance ao garoto mesmo. Não é um recorte só do jogo contra o Fortaleza. No Clássico ele entrou bem também. Demonstrou personalidade, demonstrou ter uma força física que dá para encarar hoje um jogo profissional. Panzi foi elogiado, né, pelo Autuori na própria coletiva, né? O próprio Autuori lembrou desses jogos que o Japa entrou e demonstrou muita personalidade. Eu acho que o Cruzeiro melhorou com a entrada dele. E a outra mudança, nós falamos muito a respeito ontem aqui na Turma do Bate-Bola, é o Bruno Rodrigues como centroavante. Não mexeria, não tiraria ele dessa posição. É o único cara que tem rendido ali. É o melhor finalizador do Cruzeiro, ainda que não seja a posição de preferência dele. Bruno, chega uma hora que você tem que jogar mais pro time. E, aliás, não precisa falar isso com o Bruno, né? Desde o Pesolano ele tem se dedicado pro time. Até de lateral o cara já jogou. Não precisa falar isso com o Bruno Rodrigues, mas é bom lembrar. Eu acho que ele pode ajudar mais a equipe nesse momento. E o Arthur Gomes, né, que também não vive um grande momento, é um cara que vive de 2 gols na estreia, mas pelo menos quem faz o lado de campo, à exceção do Bruno Rodrigues, que eu acho que tem que ser o centroavante, é um cara que não se omite, que vai pra cima, não tem medo de errar. Então eu começaria com o Arthur, com o Bruno centralizado e na direita. Por mais que eu ache que o problema do Matheus Pereira seja físico e ele possa render, entregar até mais entrando no segundo tempo, você ter o Matheus Pereira desde o início do jogo pode ser uma boa, porque entre ele e Nicão, dá pra dizer que o Matheus Pereira é o cara pra ser titular. Acho que aí não tem nenhuma dúvida não, viu, Dô? Cruzeiro contratou um artilheiro? Todo mundo tá querendo saber quem que é, Panzi. Contratou sim, Léo. Você falou. Léozão, o Cruzeiro anunciou a contratação de forma definitiva do garoto Fernando, 18 anos. Foi o grande nome da base do Cruzeiro, sem dúvida, em 2023. Jogador que o Cruzeiro pagou aí cerca de R$500 mil por 50% dos direitos econômicos. E ele vai ficar no Cruzeiro até 2026. Quem está no YouTube está vendo as imagens do Fernando, com a camisa do Cruzeiro, assinou o contrato. Acho que mais do que merecido, né? O Fernando que ele fez. Ele estava emprestado pelo Água Santa até janeiro de 2024 e agora, então, assinou esse vínculo com o Cruzeiro até 2026. Ele marcou 26 gols em 42 partidas pelo Cruzeiro nesta temporada. Então, tem aí essa missão agora de continuar no Cruzeiro. Foi relacionado para o último jogo, Léo, e tem uma coisa legal desse garoto, que eu até apurei há cerca de 2 semanas, eu conversava com o Du sobre esse assunto também, porque muita gente falava assim, mas o Fernando não está indo com o Zé Ricardo, porque se colocar ele no time vai ter que pagar mais. Não tinha nada a ver com isso, porque o contrato feito pela diretoria do Cruzeiro tinha um valor que seria pago em relação a esse atleta. Então o Fernando continua no Cruzeiro até 2026 e tomara que consiga também atuar. Para eu fechar, uma provável formação no Cruzeiro de Cabral, o William, o Panzi falou em Neres, em Lucas Oliveira. Eu acho que ele volta com o Neres. Aí é o feeling do repórter. Com o Castan e o Marlon, o meio-campo de Machado, Jussa e Ian Lucas, né? E aí Lucas Silva tá fora, lembrando que ele tá fora, fica preparando para o jogo contra o Goiás. Vital ou Arthur Gomes?
Nicão começa o jogo ou Matheus Pereira? Bruno Rodrigues, pra mim, eu acho que vai ser realmente o centroavante, o falso 9 nesse Cruzeiro. Esse o provável time celeste, falei não